Bom dia, boa tarde, boa noite para quem assiste. Vou estar hoje aqui lecionando um pouco sobre o direito administrativo, as suas fontes, o ramo, o surgimento. Mais à frente ele vai abordar sobre princípios, estruturas da organização administrativa, entre outros assuntos. Me apresentando, eu sou Lucas Augusto Feller, sou bacharel em Direito pela Universidade Vale do Itajaí. Atualmente sou pós-graduando em Direito Administrativo, uma matéria que eu tenho um apreço enorme, adoro essa matéria, amo demais, minha paixão, e a matéria que eu tenho mais afinidade no direito, né? Vou tentar trazer aqui para vocês mais explicações sobre outras matérias, não só direito administrativo. Vou tentar incluir aqui no canal do YouTube explicações sobre matéria de direito penal, direito processual penal, direito constitucional, algumas matérias esparsas aí, legislações especiais, caso de, eu vou estar trazendo esse tema para vocês. Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre mim. Já tem anos atuando aí dentro da administração pública, atuei também em empresas privadas que de alguma forma indiretamente tem relação ao serviço público, né? Sempre pela primazia do princípio da eficiência aí no trabalho. Outro assunto importante que eu ia falar sobre o tema que eu estarei trazendo aqui, direito administrativo, é mais abordado na área de concursos, tá? Concursos, quem tem interesse em estudar para OAB também serve, ou aquele aluno que por alguma questão não compreendeu o raciocínio do professor em sala de aula durante sua graduação. Se quiser olhar a aula aqui, for pesquisar, vai estar disponível aí no YouTube para tirar dúvida desse possível aluno. Mas aqui o foco é concurso. Vou trazer algumas ideias para vocês, o que pode cair, o que não pode cair. Vou trazer umas características que não são faladas em alguns momentos, tá? Até durante a graduação tem muita coisa que a gente acaba não ouvindo, mas depois quando a gente vai fazer um concurso ou algo do tipo, a gente se depara com umas questões assim que realmente não foram repassadas durante a graduação. O direito administrativo, como eu falei, é uma matéria que eu tenho um apreço enorme. Inclusive, foi tema do minha conclusão de curso durante a graduação. Fiz o meu TCC sobre consórcio público no saneamento básico. E quanto mais a gente estuda o direito administrativo, a gente vê que nem tudo que está na teoria se aplica na prática, né? Consórcio público, a gente vai falar sobre consórcio público um pouco mais à frente. Tem uma legislação própria, consórcio público. É um tema bem... tem algumas peculiaridades assim, diferentes, mas é uma área que agrega muito para a gestão pública. Meu tema foi sobre o consórcio público no saneamento básico e a questão do tema, o que eu quero trazer para vocês é que nem tudo que está na teoria se aplica na prática. Porque pesquisando meu TCC, me aprofundando no tema, e tendo conhecimento disso, eu vou trazer um assunto importante para vocês. Lá, na minha pesquisa, 50% até 2022, tá? 50% da população brasileira tem acesso ao saneamento básico. 50%. É muito pouco, tendo em vista que a Constituição Federal, a própria Constituição, lá no seu artigo 5º, ela garante o princípio da dignidade humana, o princípio lá rege também
a questão do saneamento básico em si, rege a questão da igualdade, mas na prática não é isso que acontece. Na prática nem todos têm saneamento básico, nem todos são tratados de formas iguais e nem todos têm o princípio da dignidade humana. É triste, mas é o que acontece. E o consórcio público ele vem para melhorar essa área. O consórcio público está em andamento, está tendo mais aparições aí durante essa gestão pública, né? E desde então o consórcio público aí já tem aumentado aí uns 70% a população com saneamento básico. O consórcio público, para quem não sabe, eu vou dar uma explicação breve, mas basicamente é uma pessoa jurídica de direito público que faz o que os municípios que querem ser contemplados com esse dado assunto, que é o saneamento básico, eles vão criar um consórcio, né? Que é uma pessoa jurídica de direito público, para poder estar tendo eficiência naquela prestação de serviço público. Hoje em dia nós temos a autarquia, vamos dar um exemplo, hoje em dia nós temos a autarquia que ela presta serviço público no âmbito tanto do saneamento básico, que não é tanto, na realidade não é tanto, mas ela vai mais pela questão do saneamento da água, né? Da água, para a água chegar até a torneira da família brasileira, a caixa d'água, para tomar um banho, poder lavar uma louça, lavar uma roupa, uma água limpa e digna. Basicamente o consórcio funciona, tem essa função de funcionar conforme autarquia ou administração pública em um dado assunto, né? Pode ter consórcio sobre outros assuntos, tem consórcio de saúde, tem consórcio de infraestrutura, para fazer uma obra pública de grande vulto, né? Então tem consórcio de várias maneiras. Vou pegar minha aguinha aqui, estou tomando meu cafezinho, minha aguinha, tomar uma água, é sempre bom, para poder estar explicando o assunto. Bom, vamos lá, a matéria em si. O direito administrativo, ele surgiu lá na França, na Revolução Francesa em 1748. Foi realizado por Montesquieu. E um dado, sobre a Revolução Francesa é que, se vocês perceberem, em todas as matérias de direito que vocês forem olhar ou forem aprender, ela passa por esse surgimento do marco histórico da Revolução Francesa. Toda a matéria de direito penal, direito processual penal, direito constitucional. Então a Revolução Francesa, por contexto de direitos, foi extremamente importante. Porque aí a gente volta ao assunto do direito de primeira geração, que é mencionado lá nos direitos humanos, que o direito de primeira geração é aquele direito que foi conquistado durante a Revolução Francesa, que foi os direitos civis e políticos. E aí depois disso, na pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tem a aquisição dos direitos sociais, trabalhistas e tudo mais. Então, o surgimento do direito administrativo, como dito, veio pela Revolução Francesa, e tinham os reinantes absolutos, né? Então, o rei era absoluto. O rei tomava todas as decisões e todos os poderes do governo. Então, veio o Estado soberano e derrubou esse rei, fazendo que tivesse ali em diante os direitos civis e políticos, né? E nessa questão da história do direito administrativo, nós temos a questão da tripartição dos poderes, das funções, né? Que a gente fala o princípio da separação dos poderes, que é o poder judiciário, legislativo e executivo. E também tem aquela questão do sistema de freios e contrapesos. O que é o freio e contrapeso? O freio e o contrapeso é que um poder limita o outro. Ou seja, o poder legislativo sempre vai estar limitando o poder executivo de alguma coisa. E o judiciário limitando o executivo de algo e vice-versa.
e assim vai indo. Eles vão se harmonizando entre si e usando o sistema de freio e contrapeso para limitar o poder um de outro, né? O poder, a tripartição de poderes, das funções ali. Nós temos legislativos, que a função do legislativo é legislar, criar leis. Nós temos a função do judiciário, que é a função jurisdicional, que a gente fala, né? Que é a função de mediar conflitos, que é o judiciário que a gente conhece hoje em dia. E o executivo, que é a função administrativa. A gente tem que guardar bem essa palavra, que o executivo é a função administrativa. Porque é essa função que a gente vai estudar aqui no direito administrativo. É essa função que a gente vai ter foco. Tá? Então, sempre se atentar a essa questão. Que o executivo é a função administrativa. Outra questão, vamos passar adiante. Ali eu estava falando do poder legislativo aqui, ó, como eu falei para vocês, criação de leis, poder executivo, poder judiciário, ali, ó, bem descrito corretamente como que é, como que funciona. Eu aqui trouxe básico, né, de qual é a função de cada um, né, mas se a gente for mais adentro, tem mais funções no caso. Mas vamos trazer aqui pelo menos o conceito básico, porque lá na frente a gente vai entrar nessa questão mais profunda, né, do direito administrativo e os poderes do Estado. Ao sistema de freio e contrapeso, como eu falei para vocês, que é o equilíbrio entre as funções, que visa assegurar a liberdade individual e a estabilidade do Estado. Um vai limitando o outro para que não tenha uma soberania sobre o outro. Eles são iguais, harmônicos entre si. A Constituição Federal, no artigo 2º, estabelece isso. O sistema de contra-freio e contrapeso, como eu estava falando para vocês. Aqui no slide, vocês sempre vão ter algo mais completo, diria. Mas aqui slide é encheção de linguiça. É basicamente isso. Eu vou trazer aqui para vocês de forma resumida para o que cai realmente na prova. Tá? Aqui, ó, as funções do direito administrativo ali, ó, do legislativo, administrativo, judiciário. Essa imagem fala por si. É simples e básica. Agora vamos ao conceito do direito administrativo. Mas antes de adentrar o conceito, eu vou trazer essa questão do antes do não contencioso, que a gente vai estudar agora. Eu quero trazer a questão do código. O direito administrativo, ele é diferente dos demais direitos, e vamos pegar um exemplo aqui, o direito penal. O direito penal, ele tem uma codificação única, que é a geral, no caso, que é o Código Penal. E além do Código Penal, ele tem as leis esparsas, que a gente fala que é as leis especiais, que é lei de contravenção penal, lei de drogas, lei do pacote anticrime, lei Maria da Penha, Estatuto da Criança, do Idoso e do Adolescente. Essas são as leis especiais do Código Penal. O direito administrativo não tem essa codificação do direito administrativo, o conceito, uma codificação uniforme, positivada do direito administrativo. O direito administrativo ele não é codificado. Vamos gravar essa palavra. O direito administrativo não é codificado. Isso cai em prova, pessoal. Isso é muito importante. Cai em prova. O direito administrativo ele é feito de princípios, conceitos e a estruturação da função administrativa que estão em leis esparsas. Algumas estão na Constituição Federal, outras não estão implícitas na Constituição Federal, mas estão explícitas em outros ordenamentos. Então,
o direito administrativo ele é baseado em leis esparsas. Aí, em leis esparsas nós temos a lei de licitações e contratos, que nós vamos falar lá na frente, a lei de contratos administrativos, a lei de improbidade administrativa, a lei dos servidores públicos federais, e assim por diante. Nós temos várias leis sobre o direito administrativo. Aqui, a princípio, nós vamos estar trazendo a parte geral do direito administrativo, né? Geralmente todos os códigos têm a parte geral deles ali no início, onde que demonstra corretamente o passo a passo, demonstra na própria lei, traduzindo, né, o conceito do direito ali em si. Aqui no direito administrativo a gente não vai ter isso, a gente vai voltar trazendo para vocês, mas esses conceitos eles são trazidos de outras codificações, de leis esparsas, como mencionei. O direito administrativo ele é direito do ramo direito público, tá? É o órgão, o agente, pessoa jurídica administrativa que integram a administração pública. E essa atividade jurídica ela não é contenciosa, tá? Não é contenciosa. A questão da não contencioso é a questão da jurisdição única, tá? A próxima fala a gente vai entrar nesse assunto sobre a jurisdição única, a jurisdição dualista e qual que o Brasil adota a jurisdição nessa questão. Mas a princípio o ramo do direito público ali, a atividade jurídica, ela não é contenciosa. Mas já vi em algumas doutrinas a questão de mencionar que a atividade jurídica ela é contenciosa só na jurisdição, tá? Na jurisdição, que é o quê? Que ela é decidida no poder judiciário. Di Pietro, a grande Márcia Di Pietro, é uma grande doutrinadora. Isso eu trago para vocês que a doutrina ela é essencial no direito administrativo. É essencial porque a doutrina ela é uma fonte basilar do direito administrativo, é muito baseada no direito administrativo. Claro que nós temos outras coisas que estão em primeiro grau de direito administrativo, mas para a questão conceitual, a doutrina ela é basilar, para você ter uma ideia do direito administrativo. Então, trazemos aí vários doutrinadores, Di Pietro, a Márcia Silva Di Pietro, que fala sobre a administração pública, o direito administrativo em si. Celso Bandeira de Mello fala sobre direito administrativo também. Se eu não me engano, tem o Marcelo Filho, acho que é alguma coisa assim, não me recordo agora, mas traz algo também sobre o direito administrativo. E é extremamente importante estar tendo esse contato com a doutrina no direito administrativo, principalmente porque o direito administrativo ele não é codificado como eu mencionei para vocês, tá? Então, como foi falado ali que o direito administrativo é o ramo do direito público, é o regime jurídico administrativo, que está sujeito a sujeições e prerrogativas, tem um poder vinculativo ao Estado, à administração pública, no desempenho da sua função pública e atua em conformidade com interesse público, certo? Agora vamos entrar na questão da jurisdição. A jurisdição que adota o Brasil é a jurisdição una. A jurisdição una, que vem da teoria inglesa. A jurisdição una, que vem da teoria inglesa, que é do direito administrativo, e é a jurisdição que o Brasil adota. Por que essa jurisdição é a que o Brasil adota? Porque o Brasil só tem uma jurisdição para mediar todos os conflitos. Só uma jurisdição para mediar todos os conflitos, seja no administrativo, que é o quê? Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça é específico. Tribunal de Justiça nós temos ali dentro do Tribunal de Justiça, nós temos o Tribunal de Primeira Instância, Segunda Instância e Terceira Instância.
Então o Brasil adota essa teoria una. Já lá na Revolução Francesa, foi adotada a teoria dualista, que hoje, até hoje, na França, é a teoria dualista. O que é a teoria dualista? Eles têm dois órgãos que fazem a função jurisdicional, que é a função jurisdicional igual à nossa, que é o Tribunal de Justiça, que decide em primeira, segunda, terceira instância lá, e tem a função jurisdicional administrativa. Tem um poder judiciário administrativo somente para julgar casos administrativos. Ou seja, tudo que envolve a administração pública ou direito administrativo vai ser julgado nessa jurisdição administrativa. Então, ali adota a teoria dualista, que, ao meu ver, é boa, separa um pouco essa questão de sentenças e tudo mais, decisões, unifica mais as decisões naquele determinado assunto ali no tribunal, e ao meu ver que no Brasil daria super certo, não teria questões de nenhum conflito de interesse ou algo do tipo, que iria caber muito bem no Brasil. Ali, como eu falei para vocês, ali é o princípio da supremacia do interesse público, o princípio da indisponibilidade do interesse público, né? Que não é codificado, como eu mencionei para vocês também. Ele é feito por leis esparsas. Ali, como eu mencionei para vocês, a lei de improbidade administrativa, a lei 14.133, que é a nova lei de licitações, que foi revogada, que no caso teve substituição sobre a lei 8.8666 de 93, né? A lei 8429 de 92, de improbidade administrativa. E essas são as leis esparsas. Na Constituição Federal também recai bastante sobre o direito administrativo. Lá na Constituição Federal, no artigo 37, nós vamos ter bastante conceito sobre direito administrativo. Depois nós vamos ter ali na Constituição Federal ali sobre a organização da administração pública e demais entes, né? Como eu estava mencionando aí para vocês, lá no direito administrativo tem bastante tema, no direito constitucional, desculpa, tem bastante tema sobre o direito administrativo. Como mencionei para vocês ali do artigo 37. Eu confundi ainda, falei que a organização administrativa está lá no 37, mas em diante, né? Mas está no artigo 18, tá? Desculpa. Está no artigo 18. O artigo 37 em diante, aí sim, tem sobre todas as formas de funções, cargos, concurso público, improbidade administrativa, responsabilidade do Estado. Não contencioso, como eu falei para vocês, que o Brasil adota essa jurisdição única, que é o Poder Judiciário. Princípio jurídico administrativo, que está sujeito a prerrogativa de suas eleições. E sempre trazendo a de Pietro, tá vendo? Pessoal, essa de Pietro, ela é uma doutrinadora excelente. Eu tive a oportunidade, durante o meu tema do TCC, eu tive a oportunidade de ler bastante doutrinas dela. Ela é excelente. Hoje eu não tenho lido muitas doutrinas, estou meio desatualizado, mas pretendo me atualizar sobre as doutrinas atuais, aí, as novas edições de doutrinas. Principalmente a de Pietro, porque ela é sensacional. Agora vamos lá à fonte do direito administrativo. Vamos às fontes do direito administrativo. Nós temos no direito administrativo duas fontes. A primária, a fonte primária, que é as leis, mais a súmula vinculante do STF. Tá? Vamos pegar bastante essa questão
da fonte, que a lei primária é a súmula as leis e a súmula vinculante do STF. Essa lei ela pode ser formal e imediata, ela tem ou seja, ela tem uma aplicação imediata, e ela é formal porque ela está escrita, ela está expressa, tá? E nós temos a fonte secundária. A secundária é através de doutrinas, jurisprudência, costumes e súmulas, tá? Pessoal, súmulas, mas é só súmula. Não é súmula vinculante do STF, é as súmulas dos tribunais. Essa questão da fonte secundária ali, ela é material imediata. Material, como a gente fala que é matéria de direito, né? A doutrina é uma matéria de direito, pode ser consultada. A jurisprudência é uma matéria de direito, pode ser consultada. Os costumes, para quem não é do direito e não sabe o que é costume, costumes é aquele ato que acaba se tornando corriqueiro na população. Vamos dar um exemplo que até há um tempo atrás, era considerado crime a questão de, de não ter mais de um cônjuge, né? De ter mais de um cônjuge era considerado crime. Então, dado o costume da sociedade de estar sujeitando a isso, né? Não querer falar, mas tá sujeitando a isso, acabou não se tornando crime, porque virou um costume, vamos dizer, né? É um costume que não é de certa forma bom, mas se acabou tornando costume. Então essas fontes secundárias, elas são através de doutrinas, jurisprudência, costumes e também súmula, tá? Então, cuidar na hora da questão ou algum assunto relevante, cuidar para não confundir a súmula normal com a súmula vinculante do STF. A gente pode confundir, às vezes a pessoa vê lá que fonte primária é lei e súmula. Não é lei e súmula. É lei e súmula vinculante do STF. Tá? Então, se atentar a esse ponto aí durante a questão. Ali sobre a fonte primária, ela traz o princípio da legalidade. O princípio da legalidade é aquele que está expresso na legislação. Só pode fazer aquilo que a lei determina, a lei no sentido amplo, ou seja, toda norma jurídica escrita ela pode ser considerada como fonte de direito administrativo. Então, como mencionei ali, ter atenção em questão da súmula vinculante do STF. Tá? Jurisprudência, para quem não sabe, é reunião de diversos julgados no mesmo sentido, que isso vai acabar se tornando uma súmula, ou a jurisprudência em si também é válida, tá? Conforme diversos coisas. O costume, como eu falei para vocês, é atos de praxe. Eu trouxe aqui um exemplo, mas mencionando que são atos de praxe da autoridade administrativa necessária devido à lacuna deixada pela lei. Agora vamos adentrar com um assunto que é muito importante no direito administrativo, muito importante. Porque é a partir desse assunto que a gente vai ter uma ideia do direito administrativo e como aplicá-lo em devido caso ou não. Tá? A lei. O que é a lei? A lei é uma regra. A lei é uma regra que está expressa em códigos, pode ser por emendas constitucionais, leis ordinárias, leis complementares, medida provisória. Na lei,
A lei, ela tem regras, né? Ela tem regras, como eu mencionei para vocês. E na lei, ela possui hierarquia. A teoria de Kelsen. Não sei se vocês já ouviram a teoria de Kelsen. A teoria de Kelsen, da pirâmide de Kelsen, é o que? A pirâmide de Kelsen, ela é formada por basilares, né? A pirâmide aqui, ela é formada por basilares. No topo da pirâmide de Kelsen está a Constituição Federal. No meio está as leis ordinárias, leis complementares. E abaixo estão as medidas provisórias, atos normativos e demais normas aí complementares da legislação. Ou seja, então, a lei ela é formada de regras e tem hierarquia. Nós temos que trazer esse assunto e focar que tem hierarquia nas leis. Tá? Ó, processo legislativo ali, ó, compreende elaboração de emenda, leis complementares, como eu trouxe para vocês, que é as leis que existem, né? Então, ó, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas são as leis de segunda, a lei da pirâmide. A Constituição Federal é a primeira. É óbvio, é a carta magna do ordenamento jurídico brasileiro. Não só brasileiro, mas de geral, né? Nos direitos humanos a gente vê que aquela carta dos direitos humanos lá na teoria da universalidade dos direitos humanos universal, que foi assinada por 48 países, incluindo o Brasil, ela menciona lá o básico para se ter. Então a Constituição ela se primou muito por esse documento, né? Então aí a Constituição Federal ela é o topo da cadeia do nosso ordenamento jurídico. E ali depois, ali embaixo, na última linha da pirâmide ali de Kelsen, ela vem a medida provisória, decretos legislativos, resoluções, tá? O princípio, como eu falei para vocês, é o mandamento nuclear, é um alicerce de fundamento, como eu já tinha mencionado ali atrás, é um alicerce de fundamento para o direito administrativo. Né? Tendo uma compreensão desses princípios e a lógica e o sentido deles, você vai ter um direito harmônico, né? Vai conseguir aplicá-lo durante a sua jornada. Vamos lá. Dentro desses princípios, nós temos 4 blocos de princípios. Tá? 4 blocos de princípios. No primeiro bloco, tá? Outra informação importante, desculpa estar cortando aqui, é que o princípio ele não tem hierarquia. Diferente das leis que tem hierarquia, o princípio não tem hierarquia entre eles. Eles são harmônicos entre si e não tem hierarquia. Uma característica é que não é absoluto, tá? É relativo, o princípio é relativo, não é absoluto. Diferente das leis, que é absoluto, que está escrito na norma, então é absoluto, é aquilo ali, é concreto, não se torna abstrato. Tá? Durante a aula eu vou tomar bastante água, porque a gente vai falando e vai dando sede, a garganta vai secando e acaba se tornando obrigatório. Vamos ver quantas horas já passou, quase aí 40 minutos de aulas. Vou estar trazendo a aula em blocos separados, né? Vou botar aí no YouTube em forma de blocos ali certinho. Vou mencionar ali embaixo qual tipo de aula que é conceito, tá? Vou estar demonstrando certinho ali. Então vamos trazer aqui sobre o princípio. Eu vou trazer sobre o primeiro bloco primeiro, tá? O primeiro bloco, se quiser ir anotando ali, eu vou botar aqui os slides. Então, como eu falei, não é hierarquia, não há princípio, não é absoluto, né? No caso. Aqui, ó. Como eu falei para vocês, primeiro bloco, que é o explícito e expresso que estão lá no artigo 37 da Constituição. Esses artigos eles são o básico. Eu acho que todo concurseiro ou
qualquer pessoa que pelo menos tenha se utilizado da matéria de direito sabe quais são esses princípios. Esses princípios são aquele lá famoso LIMP, famoso LIMP, o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Esses são o princípio da... Através ali, pessoal, que eu tinha confundido. Ali, eu acabei vendo outra coisa aqui, acabei confundindo, mas é o LIMP, o princípio LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O LIMP, pessoal, é um fato, vou trazer aqui um fato que sempre, durante aí a análise de questões aí que durante a gente vai fazendo questões aí para concurso, a gente vai vendo análise. Eu ultimamente tô bem malandro para concurso, não tenho estudado muito, mas agora faz uns meses aí que eu tenho focado em estudar para concurso, já venho tendo conhecimento sobre as outras matérias, claro, o direito administrativo é a matéria que eu tenho mais conhecimento, mas eu estou em busca de conhecimento sobre, aprofundando meu conhecimento em outras diversas matérias, como direito penal, direito processual penal, direito constitucional, legislações esparsas, que é as legislações especiais, lei do direito penal, para poder, além de estar aprendendo, podendo estar de uma forma resumida trazendo aqui para vocês essas questões de direito, né, que para quem estuda para carreiras policiais aí vai entender. Essas matérias aí são praticamente 50% da prova. Tem matérias de direitos humanos também, é uma matéria muito legal, é uma matéria muito abordada nos concursos. É uma matéria extensa, mas que é abordada no concurso. Todos os concursos de carreiras policiais são abordadas essa matéria. Não vem caindo muitas questões, geralmente depende do concurso. Tem concurso que cai 10 questões, mas tem concurso que cai 3, outros concursos que cai 5 questões. Então é muito relativo essa questão de direitos humanos ali, mas que é uma matéria bem extensa do nosso ordenamento jurídico. Então vamos lá para o primeiro bloco dos princípios ali. Ali, como eu falei para vocês, ali no artigo 37, o LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O famoso LIMP. Vamos lá, o LIMP ele é formado pelo princípio também da legalidade, que é o primeiro ali, a letra L. Em relação ao particular, tá? Vamos ter essa questão ali em relação ao particular, porque essa questão aqui ela cai muito em prova. Então, ao particular, tudo que não for proibido é permitido. Ou seja, tudo que não for proibido por lei é permitido. Certo? Em relação à administração pública, só é dado ao administrador fazer algo o que a lei determina ou autoriza. Tá? Então, o administrador ele pode fazer o que a lei determina, diferente do particular. Ele pode fazer tudo que é permitido por lei. Tudo que não for proibido ele faz, é permitido. Então vamos se atentar, porque as bancas elas gostam de trocar, e aí chega o cara que está lá ansioso já, um ano estudando, o edital aberto, ficou trancado dentro de casa ali 3 meses estudando, um dia antes para a prova o cara já está ansioso, não dorme direito, aí chega lá na hora da prova, o cara, depois de ter tomado uma garrafa de café, botado 4 bagas de Ritalina pra dentro, o cara vê uma questão dessa, pronto, ganhei o dia. Aí o cara vai lá e assinala a questão que diz assim, ó, a administração pública é tudo que não for proibido é permitido por lei aplicar. Aí o cara assinala na cidade, o cara assinala essa questão.
pegou. O cara assinalou, já era. Botou no gabarito, 2 dias depois vai conferir o gabarito, vai olhar a prova, vê que errou. O que vai acontecer? Vai bater depressão, o cara vai desanimar, e às vezes por causa de uma questão, o cara deixa de entrar no concurso, tá? Por causa de uma questão, deixa de entrar no concurso, e aí o cara se afunda na depressão, o cara fica desanimado para outros concursos, porque na ansiedade assinalou a questão errada, né? Então, pessoal, vamos se atentar bastante a essa questão para não confundir, porque a banca ela traz um assunto e bota o texto de outro assunto, entende? Então o cara lê aquilo ali na cabeça dele, vai fazer sentido, vai estar certo, vai estar correto, na ansiedade vai assinalar o primeiro que lê. Então sempre manter calma, ler a questão com calma, porque a banca, principalmente FGV, tem essa questão de trocar as palavras ali. Tá? Então, a administração pública ali está lá mencionado no artigo 37, essa questão do princípio da legalidade. Tá? Vamos às exceções. Né? As exceções desse princípio da legalidade são a medida provisória, estado de defesa e estado de sítio. Tá? Daí exceções que realmente se aplicam nesse princípio da legalidade. Como eu trouxe para você. Aqui, pessoal, esses slides são bem mais completinhos, mas eu estou aqui falando para vocês de forma mais resumida e mais ampla de entender, porque realmente é isso que cai na prova, né? Eles não cobram tudo isso que está aqui. Isso aqui é mais para uma conceituação mais aprofundada sobre o direito administrativo, tá? Que essa questão, vocês, caso queiram se aprofundar mais ainda nessa questão, né, vão ter que estar aí lendo doutrinas, ou até mesmo fazendo uma especialização em direito administrativo, que é uma pós-graduação, e que é interessante fazer, é fantástica essa matéria, tá? Então vai estar aqui sempre o texto ali completo, mas eu vou estar aqui de forma resumida, explicando para vocês essas questões ali, como eu falei agora, as exceções. Ó. Tá? Vamos lá para o próximo princípio, que é o princípio da impessoalidade, que é o agir da administração pública. Não se confunde com a pessoa física de seu agente. Ou seja, o agente ele não pode utilizar do interesse pessoal na administração pública, porque daí está ferindo o princípio da impessoalidade. Entendemos? Interesse público, vedação de promoção pessoal, né? Temos ali o princípio da isonomia, vamos dar um exemplo, tratar todos igualmente sem ajuda. Um caso hipotético aqui, vamos supor que um amigo meu prestou concurso público, ficou lá em 37º e só tinha 30 vagas. Eu vou lá, dou um jeito de criar mais 7 cargos só para puxar aquele amigo meu, porque estou agindo no interesse pessoal de ajudar um amigo, mas não pode. Isso aí fere o princípio da impessoalidade. A mesma coisa acontece na legislação, né? O agente público ele está ali com proposta de preços de primeiro e segundo lugar. O primeiro lugar que ganha ele não conhece, o segundo colocado é um amigo dele, então ele dá um jeito de desclassificar esse primeiro colocado nas legislações para poder dar vantagem a um amigo dele. Ele está ferindo aí também o princípio da impessoalidade. A questão da imputação, né? Também a imputação quer dizer que o agente não será imputado, né,
daquela ação que ele fizer em detrimento do serviço público, ou seja, dano patrimonial. Vamos supor que ele está agindo ali no serviço dele e ocorre dano patrimonial decorrente do serviço dele e não estará respondendo a esse dano patrimonial porque ele estava assumindo a função administrativa dele, tá? Então, essa questão da imputação, finalidade, isonomia, se vocês souberem esse conceito, na hora da prova vai ficar muito fácil de responder as perguntas. Passamos aí quase uma hora de aula. Aqui nessa aula, né, a gente vai até os princípios do LIMP, tá, pessoal? E aí depois, terminando o princípio do LIMP, que é a parte de conceituação e um pouco do princípio, a gente passa para a segunda parte da aula, que vamos adentrar mais sobre o restante dos princípios, né? O princípio do segundo bloco, terceiro bloco, quarto bloco. Fechou? Pessoal, vamos lá. Ó, aqui é basicamente o que eu repassei para vocês. O princípio da moralidade. O princípio da moralidade, ele em si ele já fala o que é moral. A moral do agente público dentro da administração pública. Ou seja, impõe ao agente público que pratica o ato administrativo um comportamento ético, moral, de boa fé, de probidade, né? Então, no desempenho da função, ele tem que agir com essa questão da moralidade, né? Então, vamos pegar bastante essa palavrinha moralidade. A banca vai botar uma questão lá sobre algum agente que praticou algo que não compactua com o preceito de ética ou boa-fé, probidade na administração pública, vocês podem assinalar a questão que está se relacionando ao princípio da moralidade. A súmula vinculante, se eu não me engano, número 13, ela traz esse princípio da moralidade sobre cargos, né? De nomear cargos, pessoas de até terceiro grau de parentesco para cargos públicos. Então ela veda essa questão da nomeação de pessoas de até terceiro grau em cargos públicos. Tá? Então eu tenho um tio, sou prefeito, tenho um tio e vou lá e nomeio ele para algum cargo público. Então estou ferindo o princípio da moralidade. Então o princípio da moralidade ele entra nessa questão de agentes públicos, tá? Também nessa questão. Cuidado para não confundir impessoalidade, né, com essa questão da moralidade, né, de cargos públicos. A banca gosta bastante de fazer essa distinção e às vezes de botar lá que o princípio da impessoalidade é que a pessoa está ferindo a pessoa está ferindo o agente público está ferindo o princípio da impessoalidade, nomeando pessoas de até terceiro grau para exercer o desempenho da função pública. Não, pessoal, está errado. É o princípio da moralidade essa questão. O princípio da impessoalidade eu acabei de explicar para vocês, né? Então esse princípio da moralidade também entra nessa questão da nomeação de cargo público, tá? Uma ressalva dessa nomeação de cargo público é quando é agente público, tá? Agente político, quer dizer, agente político, tá? Vamos dar um exemplo, que daí pode, tá? Que daí pode. Daí pode ser nomeado pelo pai, pela mãe, pelo tio. Vamos supor que eu sou prefeito do município X e meu filho é deputado estadual ou vereador do mesmo município X. Então meu filho também é um agente político, igual a mim. Nesse caso, o agente político ele pode ser nomeado para exercer função de chefia, tá? Exercer função de chefia. Ou seja,
função de secretariado. Então, meu filho, ele pode ser secretário do meu mandato, do meu município ali, da minha prefeitura. Ele pode ser secretário de alguma secretaria. Tá? Então, nesse caso, a súmula vinculante, ela ali trouxe o contrário, mas que a proibição não vale para cargo político. Tá? Na própria súmula vinculante, ela menciona essas duas questões, tá bom? Sobre a vedação de nepotismo, que é nomear a pessoa de terceiro grau de parentesco, mas agente político, que mesmo que seja parentesco, pode, tá? Então vamos se atentar bastante a isso, que costuma cair em prova também essa questão do súmula vinculante ali, como eu falei. Tá? Então vamos para o próximo princípio, que é o princípio da transparência. O que é o princípio? É o princípio da publicidade, que é o princípio também a gente pode chamar da transparência, né? Que tem sinônimo aí, né? Que é a atuação transparente dos atos da administração pública. É aquele lá. O que é a transparência, pessoal? É aquela plataforma que a administração pública coloca lá todos os seus atos, através de jornais, através de atos, de plataforma mesmo, né? E ali mostra a gestão pessoal, quanto que um servidor ganha, quanto é que foi o contrato que a prefeitura firmou com alguma empresa privada que prestou serviço, né? Então é toda essa questão da transparência. E ali com o princípio da publicidade, ele nasce o princípio da petição, né? Ou seja, todo cidadão tem direito de petição. O que é peticionar a administração pública? Peticionar vamos dar um exemplo. Petição, pessoal, é pedido, sinônimo de pedido. Então, se você tem alguma certa dúvida ou quer saber de alguma coisa, você pode peticionar para a prefeitura ou para o órgão em si, o que você quer saber, tá? Através da lei de acesso à informação, ali pela própria ouvidoria, você consegue fazer essa solicitação. Tá? Não somente isso, mas mandato de segurança, ação popular, ali como está descrita ali no slide. Né? O princípio da publicidade ele tem ressalva, tá? Nem todos os atos administrativos eles vão ser divulgados, tá? São aqueles, primeiro, os atos que ferem a intimidade, né? Os atos que ferem a intimidade do ato ali, ou em si, ou aqueles atos que podem, de alguma forma, prejudicar o andamento da função administrativa ou da segurança administrativa. Vamos dar um exemplo aqui, o inquérito policial. O inquérito policial ele não pode ser publicado, porque é um ato, o inquérito policial ele é um ato de investigação, que é a fase inquisitória do processo penal, né? Isso vocês aprendem lá no processo penal, que é um ato que pode prejudicar. Vamos supor que eu sou delegado de polícia, eu estou ali fazendo um inquérito policial e abrindo investigações sobre um fulano tal, eu não vou publicar esse ato que eu estou realizando uma investigação sobre o fulano tal, porque daí o fulano ia fugir, ou ele ia parar de praticar o ato, entende? Então, nesse caso, não cabe a publicidade do ato, tá, pessoal? O ato no inquérito policial, ele não é público, ele é sigiloso. Vamos ao princípio da eficiência, né? Que o princípio da eficiência, até 98, ele não estava expresso na Constituição. O princípio da eficiência até 98 é só limpe, mudo, não tinha o E, limpe, era limpo só. Então ele foi adicionado aí pela emenda complementar, emenda à Constituição, no caso, emenda constitucional, número 19 de 98. E esse princípio ele traz a
tarefa da administração pública de alcançar o resultado de uma forma célere, promovendo melhor produtividade e rendimento, evitando gastos desnecessários. Ou seja, a gente entra naquela questão da economicidade, né, da eficiência, do custo-benefício. Tá? Então, ou seja, o princípio da eficiência é a administração pública ser eficiente. Ser eficiente nas suas funções, seja de contratação, seja na prestação de serviço, principalmente na prestação de serviço, tá, pessoal? A prestação de serviço é uma forma que tem que ser bem eficiente. Não podemos ali, como agente público, prestar um serviço de forma ineficiente, e daí a gente estaria ferindo esse princípio da eficiência, tá bom? Então ali, vou trazer alguns exemplos nessa questão do princípio da eficiência, que é o custo-benefício, a economicidade, como mencionei, a tecnologia da informação é uma questão de eficiência, o estágio probatório é uma questão de eficiência, tá? A avaliação periódica de desempenho, o contrato de gestão, e também a prova de títulos em concurso público. Tá? Essa questão, o princípio da eficiência, a prova de títulos em concurso público, ela é um princípio de eficiência, né? A gente não pode confundir com o princípio da impessoalidade. No princípio da impessoalidade, lá no princípio da impessoalidade fala sobre concurso público, mas não confundir. Lá no concurso público é para detrimento de vantagem pessoal de alguém, de algum amigo, na função de agente público. Tá? Então a prova de títulos ela está elencada no princípio da eficiência. Por quê? Porque o Estado, o município, o Estado, pessoal, quando eu falo Estado, eu estou falando União, tá? O Estado, quando ele vai reger um concurso público, ele adiciona a prova de títulos, porque ele quer uma capacitação, uma eficiência daquele candidato. Ele quer algo a mais daquele candidato. Ele quer ver se o cara é eficiente. A prova de títulos pode ser conduzida por graduação, dependendo do concurso. Se for concurso de ensino médio, ele vai prever graduação. Se for concurso de ensino superior, ele não vai prever graduação, porque a graduação já está explícita no requisito de ingresso no concurso. Mas lá vai estar daí pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e ali tem a pontuação, né? Quanto mais tu tem, mais conhecimento tu tem, mais à frente de outros candidatos tu vai estar pelo princípio da eficiência. A prova de título é o princípio da eficiência. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ficado bem descrito essa questão, ó, princípio da eficiência, contrato de gestão, está lá no artigo 37. Esse contrato de gestão, pessoal, fala bastante sobre contrato com o pessoal, pessoal que digo, quando eu digo pessoal, eu estou dizendo servidores, né? Remuneração ali dos servidores, contrato com empresas de direito privado, né? Para ver se esse contrato não está de forma superfaturada, que ele tem um princípio da economicidade implícito dentro dele ali, e também o princípio da eficiência, né? Eficiência, né? Tem que ser eficiente. Fechou? E aí, na próxima aula, nós vamos falar sobre os princípios implícitos, mas nesse bloco eu trouxe sobre o princípio explícitos e expressos na Constituição Federal, tá? Então, é o LIMP, vamos se atentar a isso. O LIMP toda a banca hoje, né? Pelo menos eles trazem uma questão do LIMP, né? Hoje a questão do LIMP, todo mundo sabe. Então as bancas elas trazem a questão do LIMP como uma forma de, né? É aquela questão para não zerar a prova, né? É aquela questão para não zerar a prova, para ninguém passar a humilhação também. Mas o LIMP sempre cai, depende do concurso, depende da banca, mas sempre cai uma questão do LIMP. Se for concurso de ensino médio mesmo, o LIMP não cai, ele despenca. Então, se atentar a essa questão do LIMP, tá, pessoal? Que é muito importante. Se é quem está as questões ali
sobre direito público, as fontes de direito público também, né? De direito administrativo, ali, que é o direito público em si. Tá? Outra questão lá, retornando lá, agora lembrei, tá, pessoal? Retornando aquela questão do princípio dualista, né? O uno. O direito francês, ele é a principal fonte de direito francês, isso cai em prova, tá? Eu anotei aqui para repassar para vocês. A principal fonte de direito francês que eles tendem a banca, eles tendem a colocar no concurso lá, na prova, sobre direito francês, direito brasileiro e direito inglês, que é a teoria inglesa da teoria una, tá? Então eles fazem essa questão. Então, uma questão principal é sobre direito francês, a principal fonte de direito francês. A principal fonte de direito francês, pessoal, é jurisprudência, tá? É jurisprudência que é emanada do contencioso. O contencioso que é a jurisdição deles aplicável lá no direito administrativo, que eles têm uma jurisdição própria para aplicação do direito administrativo. Tá? Então, essa jurisprudência é a decisões uniformes daqueles julgados ali durante. Então, eles utilizam isso como fonte principal. Assim. É diferente da nossa fonte aqui, que nossa fonte principal é lei e súmula vinculante do STF. Então, se atentar bastante nisso, que está em prova essas diferenciações, tá, pessoal? Então, vamos ter certa cautela aí, tá? Então, vamos finalizando essa aula aqui. Espero que tenham gostado. Foi uma aula dinâmica, bem explicativa, tá? Vou deixar abaixo aí meu Instagram também, caso queiram me seguir nas redes sociais. Não sou de postar muita coisa, principalmente em questão de direitos, né? Mas futuramente pretendo estar postando algo de questões, que ajuda, né? A resolução de questões ela é muito boa para quem vem fazendo concurso público, que é excelente. E quem quiser lá seguir, vai ser bem-vindo. Se quiser trocar uma ideia, trocar um papo, trocar uma experiência, assuntos, porque é aquela, né? Não é só eu que ensino, eu aprendo bastante também ouvindo os outros, né? A gente não é autodidata, a gente aprende ouvindo os outros, tá? Então, essa foi uma aula aí bem resumida sobre o início do direito administrativo, tá, pessoal? Então, desejo a vocês um ótimo dia e um bom estudo aí. Valeu, pessoal. Abraço. Até mais.